Sejam bem-vindos, amigos, e estamos indo para a nossa terceira aula, ainda do Livro dos Espíritos, abordando o livro segundo, que é o Mundo Espírita ou dos Espíritos. Ainda estamos no capítulo 1 e hoje falaremos sobre a progressão dos espíritos. Como é que nós vamos avançando desde o momento em que fomos criados até retornarmos aos braços do nosso Criador. As etapas que nós vamos passar, as escolhas que vamos fazer, esse aspecto que nós vamos abordar de uma maneira bem simplificada para todos nós nesse momento. Quando nós, espíritos, na nossa origem, quando nós somos criados, nós não somos bons ou maus por natureza, mas somos nós mesmos, espíritos criados, que vamos nos melhorando. E à medida que nós vamos nos melhorando, nós vamos passando das ordens inferiores para as ordens superiores. Desde a terceira ordem, passamos para a segunda e depois para a primeira ordem. É um progresso fatal, nós temos que evoluir nesse sentido. E é importante entender que Deus criou a todos nós sem nenhum conhecimento no aspecto da ciência, no aspecto do entendimento, das descobertas que temos que fazer por nós mesmos. Por isso, nós somos criados simples, isto é, sem vaidade, sem prepotência, sem orgulho, sem ódio, sem essas paixões que nós conhecemos muito bem depois que nós passamos a ter o nosso livre-arbítrio. E ignorantes no sentido de que nada sabemos e temos que aprender por nós mesmos. Não é esse ignorante que muitos interpretam, que Deus nos criou de uma forma incompleta ou imperfeita. Deu a cada um de nós uma missão. O Pai dá a cada um de nós uma missão. E essa missão tem como propósito nos esclarecer e nos fazer alcançar pouco a pouco essa perfeição que nos tira da ignorância e nos leva para o conhecimento da verdade e nos aproximamos dele, de Deus. Compreender que esse aspecto de que nós vamos adquirindo esses conhecimentos à medida que vamos passando por provas que Deus coloca em nossos caminhos. Elas são necessárias, porque se nós não tivéssemos dificuldades, nós não faríamos uso da nossa inteligência, da nossa vontade, da nossa disposição em superar essas provas que chegam até nós. A questão é que alguns de nós aceitam essas provas com submissão ativa. Não é essa submissão que nós entendemos hoje e que nós nos humilhamos e deixamos que outros preponderem sobre nós. É uma submissão ativa, isto é, nós aceitamos as provas e vamos enfrentando e vamos desenvolvendo e vamos avançando mais rapidamente para o nosso destino, que é o progresso espiritual. Mas tem outros que não suportam essas provas, a não ser reclamando, e vão cometendo faltas que os mantêm distanciados dessa perfeição a que estamos destinados. Nesse quesito, nesse que não suportam e reclamam, estamos nós aqui nesse momento. Mas na sua origem, os espíritos, se nós fizermos uma analogia, uma comparação, eles se parecem com as nossas crianças, ignorantes, sem experiência. Lembrem-se de nós, na nossa infância, o quanto éramos ignorantes, o quanto nós não tínhamos de experiência. Mas os espíritos, nós vamos adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que nos faltam, enquanto vamos percorrendo as diferentes fases da vida, assim como a criança, que à medida que vai passando por fases, vai adquirindo experiência e conhecimento, até chegar no ponto em que nós nos encontramos hoje, muito mais maduros, muito mais experientes, muito mais
conhecedores das nossas necessidades e de como devemos agir para superá-las. Assim somos nós na nossa origem. Quando dizem que há penas eternas, condenações perpétuas, isso é um equívoco muito reforçado por algumas doutrinas, por algumas religiões, a questão das penas eternas, do inferno e da condenação para todo sempre. O Pai, bondoso como é, nenhum de nós permanecerá perpetuamente nas ordens inferiores. Todos nós estamos destinados a nos tornarmos perfeitos. Então, nós podemos ir mudando lentamente. É importante saber, ter na nossa mente, na nossa consciência, que o Pai é justo, misericordioso e não vai banir nenhum de nós por toda a eternidade, nos condenando às misérias e sofrimentos eternos. Não acreditem nisso. Não é verdade. É apenas formas de nos manipular e nos controlar. Mas depende sim de cada um de nós agilizarmos, acelerarmos o nosso progresso para essa perfeição que Jesus nos fala. E de acordo com o nosso desejo e a nossa submissão às leis de Deus. Precisamos compreender as leis de Deus, entendê-las e nos submeter a elas de uma forma ativa, agilizando para que elas se cumpram, para que elas se estabeleçam e para que elas passem a fazer parte de toda a humanidade. E estamos acelerando o nosso progresso para a perfeição. Nós, como espíritos que somos, nós não retrocedemos. Pois na medida que nós vamos avançando e nós vamos compreendendo que o que nos afasta da perfeição são as nossas atitudes morais. É como um aluno que está na faculdade, não tem como ele retroceder ao primeiro ano do grupo escolar. Ele só pode avançar ou parar ali. E assim somos nós como espíritos. Tudo aquilo que nós passamos por prova fica adquirido no nosso conhecimento, na nossa consciência, fica registrado na nossa roupa espiritual, que é o perispírito. E nós não esquecemos jamais aquilo que aprendemos. É claro que por nossa teimosia, por nossa arrogância, nós podemos ficar estacionados milhares de anos em uma determinada escala evolutiva, mas um dia nós temos que seguir adiante, estimulados pela própria lei do progresso, que é uma das leis do Pai e uma das forças da natureza. Alguns falam assim: por que é que Deus não nos criou perfeitos? Por que temos que passar por provas e expiações? Porque Deus não já nos criou na primeira ordem. Vejam bem, nós não teríamos méritos para desfrutar os benefícios dessa perfeição se todos nós fôssemos criados nessa primeira ordem. A desigualdade que existe entre cada um de nós é necessária para formarmos a nossa personalidade, para não sermos iguais, exatamente iguais aos outros que estão à nossa volta. Não haveria nada de diferente que nos estimulasse a prosseguir, a continuar. Será que todos nós temos que passar pela feira do mal para chegar ao bem? É outra pergunta que se faz. Será que nós temos que passar e conhecer o mal para entender o que é o bem? Não é bem assim que funciona. Por nós termos o livre-arbítrio, a possibilidade de escolhas, nós podemos seguir, de acordo com a nossa vontade, o caminho do bem ou o caminho do mal, ou o caminho do mal. A escolha será sempre nossa. Não é Deus que determina o caminho que nós vamos seguir. Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós tivéssemos a liberdade de escolher. E é assim que funciona a lei universal.
Entender dessa forma que Deus não criou alguns de nós bons e outros maus. Ele não seria Deus se fizesse isso. Separar a sua própria criação em bons e maus. Nós fomos criados, como já falamos, simples e ignorantes. E todos nós possuímos a mesma aptidão, tanto para o bem quanto para o mal. E é pela nossa vontade que nós vamos nos tornar bons ou maus, de acordo com a nossa escolha. É claro que haverá a colheita dos frutos decorrentes dessa escolha que fizemos entre o bem e o mal. Fala-se muito de livre-arbítrio, discute-se muito sobre livre-arbítrio, mas entendamos, o livre-arbítrio não está em nós naquele momento em que o Pai nos criou. Nós não nascemos, fomos criados pelo Pai, já com o livre-arbítrio em nós. O livre-arbítrio se desenvolve, ele vai se formando, nós vamos adquirindo esse direito à medida que nós vamos adquirindo consciência de nós mesmos. Quando nós temos consciência de quem nós somos, o livre-arbítrio é de nossa propriedade. Porque se não fosse dessa forma, nós não seríamos livres. Se a escolha entre o bem e o mal fosse determinada por uma causa independente da nossa vontade, uma causa. Portanto, a causa não está em nós de sermos bons ou maus, está fora de nós. Está nas influências a que nós vamos cedendo em virtude da nossa vontade interior para resistir ou ceder a essas tentações. E essas influências que vão nos cercando, elas têm uma origem, que são os espíritos imperfeitos, os espíritos de terceira ordem, tendentes ao mal, que procuram se apoderar de nós, nos dominar, e quando conseguem isso, nos controlar, se alegram, pois nós sucumbimos às suas vontades. Estamos à mercê deles e eles nos manipulam como marionetes a seu bel prazer. E muitos se perguntam por que Deus tem permitido que os espíritos, nós, possamos seguir o caminho do mal. Novamente, a liberdade que cada um de nós tem de escolher nos concede o mérito de nossas obras. Então, o progresso nosso como espírito, desde o momento em que fomos criados, até um determinado momento em que nós adquirimos a nossa consciência como seres criados pelo Pai e, consequentemente, possuidores do nosso livre-arbítrio, a liberdade de escolha de cada um de nós vai nos conceder o mérito de nossas obras. Não é o Pai que determina, não são outros que determinam o mérito que nós temos, e sim nós mesmos, escolhendo entre o bem e o mal, entre as energias superiores e as energias inferiores. Mas existem espíritos que desde o princípio, desde o momento em que foram formados, desde o momento em que adquiriram o livre-arbítrio, seguem o caminho do bem absoluto. E existem outros que seguem o caminho do mal absoluto, escolha de cada um. E entre esses dois extremos existem diversos degraus. E a maioria de nós está nessa situação, entre esses dois extremos, entre o caminho do bem absoluto e o caminho do mal absoluto. Ficamos na faixa intermediária. Quando nós escolhemos seguir o caminho do mal, nós poderemos alcançar o mesmo grau de superioridade do que seguiram os caminhos do bem. Então, nós escolhemos seguir o caminho do mal por milhares e milhares de anos. E, por força de algumas circunstâncias, nós optamos em mudar a nossa escolha. E passamos a trilhar o caminho do bem. E à medida que nós vamos nos esforçando, nós vamos
alcançando pouco a pouco o mesmo grau de superioridade daqueles que seguiram o caminho do bem. Só que nós chegamos um pouco mais atrasados e eles muito mais à frente de nós. Mas, como espíritos inferiores, não nos é concedido antever o fim dos nossos sofrimentos e dar-nos a impressão de penas eternas. Quando nós estamos envolvidos nas trevas, envolvidos nas nossas dores, envolvidos nos nossos ódios, envolvidos nas guerras, envolvidos na angústia de espalhar o mal por todo o nosso planeta, nós estamos vivendo sofrimentos que a nós nos parecem eternos, porque não nos é permitido antever, antecipar quando é que esses sofrimentos acabam. Daí vem essa ideia de que o Pai nos condena às penas eternas do inferno ou de outros locais que são relatados por outras doutrinas e outras religiões. Mas todos nós vamos alcançar a primeira ordem, essa ordem de espíritos puros, depois de termos passado por todas as variantes do mal dado à nossa ignorância. E Deus, nosso Pai, tem o mesmo olhar de amor para conosco, assim como tem o mesmo olhar de amor por aqueles que escolheram sempre o caminho do bem e avançaram e chegaram a espíritos puros antes de nós. Pois o Pai ama a todos nós sem distinção. Nós não fomos criados maus ou bons. Nós somos criados espíritos simples e passamos a ser chamados de maus porque nós transviamos, nós nos desviamos das leis universais de amor do nosso Pai. Todos nós somos criados iguais, mas é o livre-arbítrio que determina o curso que nós tomamos e assim progredimos mais ou menos rapidamente em inteligência e moralidade. Aqueles espíritos que seguiram desde o princípio o caminho do bem, nós poderíamos pensar que eles já são espíritos perfeitos e espíritos puros, mas não é assim, eles não são. Se eles não possuem as más tendências que nós possuímos, eles precisam adquirir a experiência e adquirir também os conhecimentos necessários para chegar à perfeição. Assim como existem homens que são bons e outros que são maus desde a sua infância, do mesmo modo existem espíritos que são bons ou maus desde o seu princípio. As escolhas são nossas. A diferença está é que o espírito, na sua formação, quando o Pai nos cria, nós não somos nem bons e nem maus. Temos todas as tendências e a nossa escolha é que vai nos levar para uma ou outra direção por efeito do nosso livre-arbítrio. E aqui estamos encerrando a nossa fala, a nossa pequena exposição sobre a progressão dos espíritos desde o momento